Oi, 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 gente! Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos ao nosso cantinho. Muito obrigada para vocês que estão chegando aqui, sejam muito bem-vindos, que Deus, Espírito Santo, faça uma grande obra na sua vida. Aquele que chama, né? Aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir, não esqueçam nunca disso, tá bom? Gente, hoje eu trouxe aqui para vocês. Hoje eu tive um dia bem corrido. Às vezes, sabe quando a gente planeja, vai planejando as coisas, mas as coisas não acontecem do jeito que a gente planejou? Mas enfim, eu falei, não, eu vou trazer a palavra, a reflexão que já estava dentro do meu coração. E é sobre ansiedade. E aí eu queria falar sobre Sara. Sara, lá em Gênesis, no capítulo 21, vai falar que ela sobre o nascimento de Isaac. Então, Sara, ela recebeu uma promessa de Deus, que ela teria um filho. Deus determinou um tempo para ela ter um filho. Só que Sara, muito igual aqui a gente, no nosso dia a dia, Sara acabou também duvidando, né, daquilo. Porque ela já era de idade avançada, ela tinha problema ela era estéril. Então, humanamente falando, era impossível daquilo realizar. E aí, sem contar os rótulos, né? Porque ela já vinha de uma cultura que precisava ter filhos, porque a família que tinha filhos era uma família bem-sucedida. Então, imagina, a ter que aguentar, né? A chacota das pessoas da família, de fora, da comunidade. Às vezes a gente mesmo, se a gente traz aqui para os nossos dias, se a gente mora muito tempo com nossos pais, você vai morar com seus pais até quando? Se você casa, ou você não casa, você vai casar quando? Ou se você casou e ainda não quer ter filhos, você vai ter filho quando? A gente sempre tem um questionamento, sempre tem. Então, imagina a Sara no tempo dela. Então, Deus chegou, deu a promessa para ela, determinou que ela teria, mas a realidade dela estava acontecendo ali, o dia a dia dela estava acontecendo. E os rótulos estavam vindo. Então, o que ela fez? Ela tentou ajudar Deus. Ela tinha a serva dela, que era Agar, ela deu ali para Abraão e Abraão teve um filho com a serva dela. Só que Ismael não era o filho da promessa. Isaac era o filho da promessa. E aí é muito bonito de ver, porque a gente verifica, a gente consegue confirmar, né, a pessoa de Deus. O quanto ele é fiel, o quanto ele é imutável. Ele é bom, ele é misericordioso, mas ele é justo. Então ele não desfez a promessa, ele confirmou a promessa. Só que ele não evitou as consequências das ações de Sara. E aí que eu queria chegar. Muitas vezes a gente tem uma promessa, muitas vezes a gente tem um projeto, só que a gente não aguenta o processo, a gente quer pular etapas, né? Igual a gravidez. A gravidez demora ali 9 meses, né, para que tudo seja da forma correta, da forma perfeita. Só que muitas vezes a gente tem a mania de querer antecipar as coisas, de pular processos. Então, se a gente pula processos, a gente perde, tem ali uma má formação, algo que não é certo. E isso prejudica, porque se um bebê nasce antes da hora, não é bom para ele nascer antes da hora. Precisa ter o tempo certo. E como em Eclesiastes diz, há tempo para tudo, né? Há um tempo para tudo. Só que esse processo muitas vezes é difícil mesmo. E a gente acaba que pega atalhos, a gente escolhe outros caminhos para antecipar, para chegar logo no destino. E aí, durante esse tempo que a gente pega um atalho, às vezes a gente faz coisas que desagradam a Deus. E aí, nos afastam de Deus. E é onde a gente muitas vezes acha que o Senhor vem nos dar uma promessa e Ele nos abandona, Ele nos larga. Mas Ele não nos larga, Ele fica junto conosco. Se a gente divide o fardo com Deus, aquele fardo não se torna mais um fardo. Porque não sou eu sozinha que estou carregando. Tem alguém me ajudando. Mas a partir do momento que eu coloco a minha mão, que eu pego um atalho, aquele fardo é só meu e por isso que se torna pesado, sabe? E quando a gente olha para a palavra ela é maravilhosa, ela traz instruções para nós, porque Jesus falou que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, se ele disse, essa palavra é a verdade. Então, nós podemos descansar nessa verdade.
Porque a nossa mente, ela traz muitos pensamentos contrários ao que é real. A ansiedade, ela traz muitas coisas que nem acontecem, e isso é comprovado cientificamente. Só tira a nossa paz. A gente perde a paz por algo que nem vai acontecer. Enquanto, se a gente se ancorar na palavra, se Jesus falou que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos, entende que fica mais leve, fica mais suave? Por isso que ele diz que o fardo dele é leve. Então, a gente precisa descansar, aprender a descansar na palavra do Senhor, porque se a gente voltar ali na história de Sara, ok, ela ajudou Deus, Agar teve um filho, esse filho, mais tarde, quando ela ficou grávida, quando Agar ficou grávida, se tornou ali uma rixa dentro de casa. Depois que Ismael nasceu, eles brigavam, as crianças brigavam, então veio uma contenda para dentro de casa. Então, quando a gente pega atalhos, a gente abre outras situações acontecem, a gente já não tem só um problema, a gente abre espaço para outros problemas e que vira um ciclo, sabe? Vira um ciclo de coisas ruins, que uma coisa ruim alimenta a outra. Então ela quis ajudar Deus dando Agar ao esposo. Aí a serva ficou grávida. Começou a menosprezar ela porque ela não podia engravidar. Depois o filho nasceu e ficou fazendo chacota com Isaac, o filho deles. Então você entende que foi um problema chamando um outro, um abismo chamando o outro. Então é mesmo assim com a nossa vida. É igual quando a gente começa com uma mentirinha aqui, e essa mentira vai alimentando outra, que vai alimentando outra, e vai se tornando outros problemas. Então a gente precisa lembrar que se Deus ele deu uma promessa, ele vai cumprir. Pode ser que não seja no nosso tempo, mas ele vai cumprir. A gente precisa só o quê? Permanecer nele, confiar nele, ele tá conosco. A gente precisa permanecer e não pegar atalhos que nos afastem dele, que nos deixa distante, que nos deixa tristes, que nos deixa inseguros, que nos distancia da verdade da palavra. Então, isso era o que eu queria trazer para vocês hoje, essa reflexão sobre o que a gente não saber esperar e confiar no que Deus tem para nós e não saber esperar o processo, às vezes acarretam mais problemas ainda. E a gente acaba se embolando e acaba não saindo disso. Então era essa palavra que eu queria trazer para vocês. E queria também trazer um texto rapidamente aqui de João. É João 15. Onde o Senhor Jesus ele fala assim, no versículo 9. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isto para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja cumprido. Vocês veem que o Senhor Jesus ele fala muito de permanecer, e toda vez que as palavras se repetem, é algo que é importante, precisa ser frisado, porque permanecer não é fácil. Quando a resposta não vem, quando aquilo que a gente esperava não acontece, é difícil permanecer. Mas o maior preço, o maior presente, Deus já nos deu, que é a salvação. O resto a gente precisa permanecer, porque uma hora vai se cumprir aquilo que Deus tem para nós, no tempo dele, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E como eu falei, a palavra do Senhor é a verdade. Se ele tá falando que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, então é boa, perfeita e agradável mesmo. Porque imagina, eu sou mãe, eu não teria coragem de dar um patins pro meu filho com 2 anos. Por quê? Poderia causar um acidente, poderia se machucar. Ele não tá na idade de receber. Ele não é maduro o suficiente para receber aquilo. E a mesma coisa Deus faz conosco. Então, às vezes, o não do Senhor
é uma proteção, é um cuidado. E era nisso que eu queria deixar hoje para vocês. Um abraço.